Aí vai dar. Acho que seria bom afastar um pouquinho, você diz de altura? Para cima, para baixo, o que que eu faço? Altura, você diz? Colocar mais para cima o tripé, você diz? Vou tentar então. Se ficar ruim, vocês falam. Enxergam melhor? Vocês acham que fica melhor? Ficou melhor, pior? Melhorou? Então tá bom. Então é isso, vamos começar. Hoje, finalmente, a gente acabou um assunto. Então a gente vai começar outro assunto. Aí que tem gente querendo participar. Então hoje é um assunto novo. Quem não entendeu nada até aqui tem chance de entender a partir daqui. Até agora a gente conversou. Opa! Até agora a gente conversou bastante sobre cinemática, né? A gente conversou sobre movimento, sobre movimento uniformemente variado. A gente conheceu a equação horária desses movimentos, conheceu a equação de Torricelli, viu algumas aplicações em exercícios, certo? Mas agora a gente vai conhecer um novo aspecto da física, né, que é o que a gente estava ignorando até então, que é o que explica o porquê esses movimentos ocorrem, né? Qual que é a motivação para esses movimentos? Porque até agora a gente media a aceleração, por exemplo, sem saber o que causa a aceleração. Então, na aula de hoje é isso que a gente vai conhecer. Opa, Natália. E para começar, né, para conhecer esse aspecto da física que a gente chama de dinâmica, né, a gente precisa ter alguma base inicial. Por quê? Todos, todos nós, eu, vocês, o mundo todo, a gente nasce com umas ideias incrustadas na cabeça que a gente vai chamar aqui de o pensamento aristotélico. E que se ninguém avisar para a gente que está errado, a gente morre achando que está certo. Aristóteles, eu acho que vocês já ouviram falar desse maluquinho em outras áreas do conhecimento, na filosofia, né? Teve contribuição até para a biologia, etc. E para a física, né? Ele era um estudioso de muitas áreas, só que a contribuição dele para a física em particular seria bom se ele não tivesse dado, porque ele estava equivocado, né? E vamos começar aqui com uma pergunta inicial aqui. Vocês me respondem por mensagem aí. Vocês acham que se eu soltar do alto de uma janela uma melancia e uma bolinha de gude, uma melancia que é enorme, pesada, e uma bolinha de gude, qual cai primeiro no chão? A Lívia já lançou a brava ali, a Andressa também. O que vocês acham? Cai primeiro a bolinha de gude? Cai primeiro a melancia? Ou vocês concordam com a Lívia que vai cair ao mesmo tempo? Com a Lívia, com a Andresa? Então todo mundo está chutando que cai ao mesmo tempo. Todo mundo está chutando que a melancia e a bola de gude caem ao mesmo tempo e todo mundo está chutando certo. Vocês estão corretos. Embora normalmente, né, quando a gente dá essa aula, a galera responde que a melancia vai chegar primeiro. Até porque é bem intuitivo que a melancia chegue primeiro. Todo mundo concorda? Tipo, a melancia é mais pesada, então ela tem um peso maior. Se ela tem um peso maior, ela é puxada com uma força maior, né? Se ela é puxada com uma força maior, ela chega mais rápido. Então, natural seria a gente pensar que, igual Aristóteles pensava, que a melancia vai cair primeiro, né? E nem se questiona, né? Você fala assim, não, faz total sentido, então não preciso nem testar. E foi isso que por muito tempo aconteceu, né? Nem testou.
Por quê? Porque parece muito intuitivo que o que cai primeiro é a melancia. Só que na prática, os dois caem ao mesmo tempo. Vou fazer um teste rápido aqui com vocês. Essa canetinha aqui é mais pesada do que essa borracha que já está bem gasta. Eu vou soltar elas de uma mesma altura. É bem mais pesada, tá? A borrachinha já está na boca do corvo. E vamos ver qual cai primeiro. Não dá para ver nessa câmera, né? Porque ela não está em slow motion. Mas se você testar aí da janela da sua casa, talvez dê para perceber com alguma coisa mais pesada que as duas coisas vão cair ao mesmo tempo. Se elas tiverem formatos aerodinâmicos mais ou menos parecidos, né? Porque se você soltar uma pena e uma melancia não vai cair ao mesmo tempo porque a pena sofre mais resistência do ar. A gente vai conhecer também, quando a gente for estudar atrito, como que funciona a resistência do ar. Mas se as duas coisas tiverem um formatinho assim parecido, uma aerodinâmica parecida, vai cair mais ou menos ao mesmo tempo. Isso, né? Isso deu pensar, a melancia tem o maior peso, portanto ela é puxada com uma maior força. Se ela é puxada com uma maior força, ela chega mais rápido ao chão. Esse encadeamento lógico, né, é o que a galera na filosofia chama de sofisma. Porque é quando tu parte de uma coisa que é verdadeira, de fato, a melancia é mais pesada, né, e de fato ela está sendo puxada com mais força. E você vai fazendo encadeamentos lógicos, né, da premissa que você tem, mas chega em uma conclusão que é totalmente equivocada, que é um absurdo, né? Então vamos conhecer aqui um outro sofisma da física que é muito comum, que atrapalha a gente que quer entender mecânica, quer entender dinâmica. Por exemplo, dá para enxergar aqui as forças que estão desenhadas nessa caixa? Tem uma força F2, uma força F1. Se eu tenho uma caixinha e eu empurro ela com duas forças, tá? Uma força menor do lado de cá, vou representar pelo meu mindinho, que é menor, e uma força maior do lado de cá, do lado esquerdo. Como a força F1 é maior do que a força F2, a força resultante é na direção da força F1, todo mundo concorda? Eu empurro para lá e empurro para cá, mas a força resultante, né, é nessa direção porque essa força é maior. Tudo bem. O fato da força resultante ser nessa direção garante que essa caixa está se movendo para a direita? A minha pergunta é essa. O fato da força F1, que está apontada para a direita, a força resultante, ser a F1 que está apontada para a direita, garante que a minha caixa está se movendo para a direita? Essa é a minha pergunta. Vocês acham que a caixa está se movendo para a direita ou não está se movendo para a direita? Isso garante que a caixa está se movendo para a direita? Ela. Alguém mais tem um chute assim? Vocês acham que não? Tem uma força, ó. Finge que isso aqui é a minha caixa. Tem uma força menor para cá, uma força maior para cá. E eu estou empurrando essa força com essa caixa com uma força maior para cá. O fato de ter uma força maior para cá garante que ela está se movendo para a direita? Então, ó, todo mundo respondendo que sim, porque ela é maior. E aí, o que eu vou ter que falar para vocês hoje? Que não necessariamente, que não garante. Esse é um pensamento também aristotélico, né? É algo sobre qual o Aristóteles escreveu, né? E por muito tempo se achou que era verdade, porque porque é bem intuitivo pensar que é verdade, né? Essa caixa ela pode estar se movendo para a direita, mas ela também pode estar se movendo para a esquerda. Por quê? Porque velocidade e força não tem nada a ver. A força não é a responsável pela existência da velocidade. E era isso que o Aristóteles pensava, né? Igualmente, se eu tiver uma força F2 maior para o lado de cá, uma força F1 menor para o lado de cá, e eu sei que a força resultante dá para a esquerda, isso também não garante que essa caixa está se movendo para a esquerda. Não garante, tá? Isso
Faz um xizão aí se vocês estiverem copiando no papel. Isso não é uma garantia. A caixa pode estar se movendo para o lado em que a força não é a força resultante. Ela pode estar se movendo em uma direção contrária à que ela gostaria de se mover. E eu vou explicar por que ela gostaria de se mover na direção da força resultante. Mas o fato da força resultante ser numa direção não garante que a velocidade está na mesma direção, tudo bem? Que a velocidade, eu estou grifando o que eu estou falando, velocidade não necessariamente está na mesma direção. Então, para a gente superar esse sofisma que parte de uma premissa que é verdadeira, e por isso que parece tão verdadeiro, demorou a gente, enquanto humanidade, né? Demorou uns 2000 anos só, né? Então, o Aristóteles viveu por volta de 250 anos antes de Cristo, e só um maluco, em 1650 depois de Cristo, é que foi tentar testar essas premissas, tudo que o Aristóteles teria escrito, ele foi tentar testar na prática e ele notou que o Aristóteles estava equivocado. Outras pessoas antes do Galileu também tentaram, obviamente, refutar o pensamento aristotélico, né? Mas não tiveram sucesso. Talvez porque o Galileu era de uma família abastada, ele tinha grana, e também por ele ser um cara que era conhecido por ser bocudo, né? Por afrontoso, assim, né? Ele não deixava quieto. E tudo isso aconteceu porque, inclusive, tem um documento, para quem gosta, né? Tem um documentário muito legal no YouTube, chama A Vida de Galileu. E esse cara era muito fera, né? Mas ele não vai ser o centro das nossas atenções hoje. Isso tudo aconteceu porque os aristotélicos eles não conheciam o conceito de aceleração, né? Que só veio a ser descoberto pelo Galileu. Então, para o Aristóteles é como se a lei de Newton, que a gente vai conhecer hoje, fosse assim: força é igual a massa vezes a velocidade. Então, se não tiver uma força agindo sobre o corpo, ele necessariamente está em repouso, ele necessariamente está parado. Se a força for zero, a velocidade é zero. Se a força for para a direita, a velocidade é para a direita. Se a força for para a esquerda, a velocidade é para a esquerda. Para o Aristóteles, isso daqui, força igual a massa vezes a velocidade, era uma verdade, mas isso não é verdade. Isso aqui não se aplica. Se não houver uma força, não necessariamente não há não há movimento, né? Pode ter movimento na ausência de forças, pode ter força e não ter movimento. A gente vai ver isso daqui para frente. A Lívia falou: põe o nome no seu filho de Galileu em vez de Isaac. É que Galileu não é um nome muito bonito, né? Mas o Newton ele vai ficar com mérito um pouco do que o Galileu estudou, né? Porque ele aperfeiçoou o que o Galileu estudou. A gente vai conhecer hoje as leis de Newton, né? Mas ele reconhecia isso, né? Ele reconhecia. Inclusive, o Newton nasceu no ano que o Galileu morreu, né? Coincidência ou não. E ele ele tem uma frase famosa, né? Que ele fala assim: se enxerguei mais longe foi porque me apoiei em ombros de gigantes, né? E com esses gigantes ele estava se referindo ao Galileu. De fato, um gigante, né? A maior contribuição do Galileu para as ciências foi ter introduzido o método experimental, né? O fato da gente hoje não aceitar como verdade algo que não possa ser testado, exaustivamente testado, né? Deve-se a esse mano. Então ele um pouco inventou, foi co-inventor da ciência moderna, um princeso mesmo. Então, por que o Aristóteles falava isso, né? Por que ele partiu da premissa que ele estava certo sem nem olhar? Porque ele achava que o estado natural das coisas era o repouso. E porque ele tinha poucos elementos também, como a gente tem hoje, para testar, né? Se ele estava errado. Então ele só observava assim, ó, por exemplo, tem essa caneta. Se eu aplico uma força, ela se move, e se eu deixo de aplicar, ela para de se mover.
Então, a força é responsável por esse movimento, né? Parece bem intuitivo falar isso. Se eu paro de aplicar a força, ela para de se mover. O que não é verdade, tá? É verdade aqui por causa da canetinha, mas não é verdade sempre. E por que demorou 2000 anos, né, para os caras sacarem que o Aristóteles estava errado? Porque de alguma forma, né, refutar o pensamento aristotélico era difícil porque era também refutar a igreja, né? A igreja partia da premissa de que o Aristóteles estava certo para justificar alguns dogmas e tal. E, por exemplo, o fato de que acreditava-se que a Terra estava parada e todos os outros planetas, estrelas estavam girando em torno da Terra, que é uma visão que é estratégica para a igreja, porque coloca o ser humano no centro do universo, né? O centro da criação de Deus é o ser humano, então tudo no universo foi feito para que a Terra existisse como ela existe, né? E na percepção da igreja, a Terra estaria parada, né? E todas as demais coisas é que se moviam em torno dela, o Sol, as estrelas, os planetas. E a teoria do Aristóteles ajudava a justificar porque a Terra estava parada. Por quê? Porque se era necessário uma força para ter velocidade, se é necessário uma força para ter velocidade, imagina o tamanho da força que seria necessário estar o tempo inteiro empurrando a Terra para que ela tivesse em movimento. Difícil, né? Precisaria ser uma força muito grande. E isso não. Embora hoje pareça engraçado, na época fazia total sentido, né? Como o Galileu descobriu que isso era mentira, né? A primeira coisa que ele fez foi, o primeiro grande experimento, né, foi montar um telescópio que era capaz de observar Júpiter. Júpiter tem muitas estrelas, mas ele conseguiu enxergar quatro. E as quatro luas de Júpiter estavam girando em torno dele. Então, ele reparou que, bom, ou estamos errado, ou nem tudo gira em torno da Terra, né? Ou prendam aquelas luas porque elas são hereges. Elas estão descumprindo a lei de Deus porque elas não estão girando em torno da Terra, mas sim em torno de Júpiter. Então bateu aquela primeira, assim, talvez esteja tudo errado, né? As coisas que a gente está acreditando. E aí ele montou esse telescópio, não era muito fácil montar um telescópio, então por isso eu digo, ele era um cara bem abastado, ele tinha grana e bem obstinado também. E ele tentou mostrar para as pessoas, né? Mas ele não tentou, Nanda, mostrar para as pessoas que ele estava certo, que Aristóteles estava errado? Sim. Ele chamava as pessoas para dar uma olhadinha no telescópio dele à noite, do alto da Torre de Pisa. Mas as pessoas achavam que ele tinha botado alguma coisa dentro daquele cano que fazia elas enxergarem aquilo, né? E acusavam ele de ser bruxo. Inclusive, ele foi parar num dos tribunais da Inquisição, né? Acusado de falar que a Terra girava. E ele negou, né? Ele não foi morto. Ele negou no tribunal que ele tinha falado isso, né? Ele tinha falado, imagina, eu falei, eu tô me confundindo. Eu não falei nada, né? E aí ele sai do tribunal da Inquisição, perdoado, né? Por ter voltado atrás no que supostamente ele tinha falado. E ele sai debochando e diz que na saída do tribunal ele pega e fala, mas que gira, gira, né? Então, tipo, vocês podem não acreditar, mas que gira, gira. E um segundo experimento que fez o Galileu descobrir que o Aristóteles estava errado, e portanto a igreja também, foi um experimento dos planos inclinados, que eu vou mostrar aqui agora. Então ele tinha um planozinho de madeira grande, que ele mesmo montou, um planozinho nesse formato aqui, ó. Né? Então ele montou um plano de madeira nesse formato. Pegou uma bolinha, que ele também fez, né? E soltou aqui de uma altura H. Uma altura H. E aí a bolinha ia, acelerando, né? Pelo plano inclinado.
Galileu notava que toda vez que ele dava uma polida assim no plano, toda vez que ele tentava tirar o máximo que dava o atrito entre a bolinha e o plano inclinado, que era de madeira, então já tem um atrito meio baixo. Toda vez que ele ia polindo, a bolinha que saía da altura H, que ele tinha medido, ia chegando mais próximo de alcançar uma altura H. Então, ele ia lá, ele tentava muitas vezes, né, fazer o experimento dele, limpava a bolinha, polia o plano e jogava a bolinha sempre da mesma altura e notava que a bolinha queria chegar na altura H, né? Quanto mais ele polia, mais perto da altura inicial que ela tinha sido jogada aqui, ela chegava lá no final. Então, ele pensou assim, acho que a bolinha quer chegar na altura H, né? Esse era o objetivo da bolinha. E aí, ele fez uma tentativa com um plano um pouco menos inclinado em um dos lados. Então, aqui o plano tinha a mesma inclinação, sei lá, alfa dos dois lados. E aqui ele fez um plano inclinado alfa de um lado, inclinado beta, inclinação menor do outro lado. E solta a bolinha, de uma altura H. E de novo, impressionantemente, a bolinha só parava para voltar quando ela atingia uma altura próxima da altura inicial H. Então ele falou, a bolinha quer mesmo chegar no H. Mesmo que ele ia diminuindo bastante essa inclinação, então a bolinha ia mais longe porque ela queria chegar na altura H, que ele soltou. Então ele pensou, e se eu botasse inclinação nenhuma do outro lado? Se eu só soltasse a bolinha? Então, se ele só soltasse a bolinha, né? Se ele só soltasse a bolinha e conseguisse polir bastante esse plano inclinado a ponto de ter muito pouco atrito entre a bolinha e o plano, ele percebeu que a bolinha ia chegando cada vez mais longe. Por quê? Porque não tinha como ela chegar na altura H, né? Então, a tendência dela era continuar nesse movimento, mesmo não tendo nenhuma força agindo sobre ela, continuar nesse movimento até o infinito, continuar para sempre em linha reta. Então, ele fez um plano inclinado muito longo e essa bolinha ia perdendo força porque tinha atrito, mas ele deduziu que se não tivesse atrito, a bolinha continuaria em movimento retilíneo para sempre. Então, foi daqui que o Galileu chegou no que a gente chama hoje de primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, que é um corpo, mesmo na ausência de força, ele pode ter velocidade. Esse corpo aqui, ó, não tem nenhuma força resultante sobre ele. Vocês concordam? Tem um peso dele puxando ele para baixo, a gente vai ver mais daqui a pouco. Tem uma normal de contato aqui, mas elas se cancelam, né? Então não tem nenhuma força resultante aqui nesse corpo. E mesmo não tendo nenhuma força resultante, ele tem uma velocidade para a direita, né? Galileu reparou. Ele tem uma velocidade. Ele tem velocidade na ausência de forças, então o Aristóteles já estava equivocado, porque sim, é possível ter velocidade na ausência de força resultante, né? E também a tendência dele, né, a tendência natural, ao contrário do que achava Aristóteles, não é o repouso, mas é o movimento. É o movimento uniforme, é um movimento constante. Então, o equilíbrio das coisas, né, não necessariamente se dá no repouso, né? Dá para alguma coisa estar em repouso e não estar em equilíbrio, dá para alguma coisa estar em equilíbrio e não estar em repouso. E é esse conceito que a gente vai conhecer agora. Então, daquele experimento, Galileu formulou a hipótese que veio a ser depois chamada de lei da inércia, que um corpo livre da ação de forças resultantes, né, tende a permanecer ou em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, em movimento constante, né? Lembra que você viu, Lívia, eu tô treinando. Lembra que os únicos movimentos que são genuinamente, o único movimento que é genuinamente constante é aquele em que é retilíneo, é o movimento retilíneo uniforme, porque a velocidade é constante em todos os aspectos, né? Lembrando que a velocidade é uma grandeza o quê? Vetorial. Então ela tem intensidade, tem direção e tem sentido, né?
E o movimento retilíneo uniforme é aquele em que todos os aspectos da velocidade são constantes, tanto a intensidade não muda, porque não tem aceleração, a direção não muda e o sentido não muda. Então, esse seria o estado de equilíbrio. Então, qual que é a diferença de equilíbrio para repouso? Equilíbrio seria o estado em que as coisas não mudam. Tudo bem? Então, equilíbrio é o estado que as coisas não mudam, né? Quando que um país está em equilíbrio? Quando a gente consegue gastar o tanto que arrecada. Equilíbrio, equilíbrio financeiro, né? Quando que a sua dieta está em equilíbrio? Quando você come aquilo que você gasta. Assim você não engorda nem emagrece. Está em equilíbrio, beleza? Isso significa, isso é o mesmo de estar parado? Não. Então, o equilíbrio mecânico, por assim dizer, seria aquele estado em que a velocidade é constante. Pode ser constante igual a zero ou pode ser constante diferente de zero. E o repouso é estar parado, ou seja, é ter velocidade igual a zero. Dá para ter velocidade igual a zero e estar em equilíbrio? Sim. Dá para ter velocidade, dá para estar em repouso e equilíbrio ao mesmo tempo. Mas estar em repouso implica em estar em equilíbrio? Não. Eu vou citar uma situação, por exemplo, em que dá para estar em repouso e não estar em equilíbrio, né? Quando eu jogo alguma coisa para cima, tipo a minha borrachinha aqui, né? Finge que a trajetória de jogar para cima vai ser aqui no plano do papel. Eu jogo ela para cima, né? Dei um tapinha e aí ela sobe, 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 aí ela atinge o ponto mais alto da trajetória dela. Nesse instante aqui em que ela atinge o ponto mais alto, ela para descer, né? Ela para por um segundo, por um milésimo de segundo e desce, 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 desce acelerada. Então ela sobe freando, para e desce acelerada. Toda vez que eu jogo ela para cima é isso que ocorre, né? Aqui não dá para ver porque não tem uma câmera slow motion. Mas é isso que acontece. Ela sobe freando, para e desce. Esse instante aqui, que é o ponto mais alto da trajetória que ela fez, a minha borrachinha, no instante que ela para descer, ela está em repouso, não está? Porque ela para descer. Então, no instante da maior altura, a velocidade é zero. Ela está em repouso, mas ela está em equilíbrio. No instante que ela está lá no ponto mais alto, ela está em repouso, mas ela está em equilíbrio? Não, porque equilíbrio é o estado em que as coisas não mudam. E se tem uma coisa que acontece é que é mudar, porque ela para bem rapidinho e já desce acelerada, né? Então, dá para estar em repouso sem estar em equilíbrio, e dá para estar em equilíbrio sem estar em repouso, que é o caso do movimento retilíneo uniforme. Qualquer corpo que esteja com uma velocidade constante, sempre constante, ele está em equilíbrio, mas não está em repouso. Tudo bem? Vocês estão bem até aqui? Suave, estouro. Belezinha. Então, agora a gente vai conhecer finalmente as leis de Newton. Então, assim que o Galileu se foi, né? No ano em que ele morreu, Newton nasceu. Newton e toda a sua genialidade que veio a revolucionar a ciência moderna, né? Não só através das leis de Newton, mas também porque ele inventou uma coisa que é o terror da galera aqui na faculdade, e ajudou a inventar, né? Que chama cálculo diferencial. Então, para todo mundo aí que for das exatas, né? As primeiras disciplinas vocês vão fazer cálculo 1, 2, 3. E aí, essa contribuição genial, né, veio do Newton. Então, é por isso que se eu tiver um filho, o nome dele vai ser Isaac, não Newton, né? Mas, enfim. Antes da gente conhecer as leis de Newton, né, que veio depois do Galileu, a gente tem que conhecer algumas definições importantes aqui. Algumas definições importantes. A primeira é a diferença entre força e massa. Tudo bem? Tem uma diferença entre força e massa. Entre peso e massa, né? Peso é uma força. Massa não é uma força. Massa é uma condição de um corpo, né? É o que define o fato
de alguma coisa ser um corpo. Então, tudo que ocupa um lugar no espaço, mentira, tudo não, mas quase tudo que ocupa um lugar no espaço tem massa. Massa seria a medida da inércia das coisas, né? Essa é a definição de massa. Massa é o quão difícil é mover as coisas, né? É a medida do quão difícil é mover alguma coisa. Isso é a massa, né? Quando você sobe na balança lá, embora você fale, eu vou me pesar, o que você está medindo não é o seu peso, o que você está medindo é a sua massa, tudo bem? Então você, massa é medido em quê? Em quilogramas, né? Você sobe lá na balança da farmácia e tem uma medida que é a medida da sua massa em quilos. O seu peso é a força que essa massa faz na Terra, né? Peso é a medida que essa massa sua faz na Terra, né? Então, essa força, que a gente vai conhecer a definição matemática daqui a pouco, mas essa força é o componente físico, né? É um componente físico que ocorre sobre as massas, beleza? Força é dado em newtons, massa é dado em quilos. Antigamente, né, que eu acho que essa já é uma questão manjada, assim, mas antigamente nos vestibulares às vezes caíam umas tirinhas, uns trocadilhos com peso e massa. E aí vocês tinham que saber diferenciar. Então, peso é uma força, tudo bem? É a, é a, é a componente, né, que a sua massa faz na Terra, na superfície de um astro. Isso é peso. Massa é a medida da inércia das coisas. Massa é medida em quilos, força é medida em newtons. Toda vez que você vai na balança, vocês não estão medindo o seu peso, vocês estão medindo a sua massa. Então, massa e peso são coisas diferentes. Tudo bem? Vai ficar mais claro daqui para frente exatamente o que é peso e exatamente o que é força. Mas vocês precisam ter isso em mente. Massa e força, massa e peso são coisas diferentes. Tudo bem? A Lívia perguntou uma coisa aqui, é que agora o layout do Meeting tá diferente, eu não consigo ficar olhando as mensagens ao mesmo tempo olhando minha tela. Você perguntou em qual planeta eu gostaria de viver? Eu gostaria de continuar vivendo na Terra, mas do jeito que tá, né, com a velocidade que a gente destrói, em pouco tempo vai estar inabitável, né? E já diria o Carl Sagan, né, o nosso pálido ponto azul talvez seja não tão azul daqui a um tempo e talvez inabitável, né? É, lamentável demais, mas enfim. Eu gosto de viver na Terra mesmo, em outro lugar seria difícil. Não só pela gravidade ser muito menor do que na Terra e dar uma sensação horrível, né? Ou muito maior, e aí também dá uma sensação horrível, que é de que você vai explodir. Mas também pela ausência de recursos, né? É difícil viver em qualquer outro lugar. Então a Terra deu sorte de estar no lugar que ela está. A gente deu sorte, né? Ou vocês sabem qual que é a sensação, por exemplo, se eu desligasse a gravidade aqui agora, qual a sensação que vocês sentiriam? É uma sensação horrível, né? Embora eu queria entrar um dia numa cabine de gravidade zero, que eu acho que deve ser divertido, mas é uma sensação bem ruim. É a mesma sensação de, vocês já pularam de um trampolim? É a mesma sensação de queda livre. Então, você sente que você está caindo o tempo inteiro. A gente vai entender o motivo físico também do fato da ausência de gravidade causar a sensação na gente de queda livre. Mas esses instantes que você está caindo do trampolim, assim, que você não sente o chão, que é uma sensação bem ruim, né? Se não passar logo, é o que a gente sente quando a gravidade é zero. Enfim, outra definição importante para a gente conhecer hoje, que a gente meio que já sabe, né? Porque vocês concordaram comigo lá no início, o fato de vocês terem concordado implica que vocês sabem, mas é uma afirmação sobre forças resultantes, que é, se eu tiver o seguinte desenho que está aqui, ó, uma força F1 menor para cima e uma força F2 maior para baixo, a força resultante vai ser a maior força F2
menos a menor força, F1, porque elas estão em sentidos contrários. Então, eu pego a maior, que está apontando numa direção, subtraio da menor, e qual que vai ser a direção dessa força resultante? Vai ser na mesma direção da maior força. Então, a força resultante, nesse caso, está para baixo, porque a maior força está para baixo. Tudo bem? Vocês concordam com isso aqui? Algum problema com isso aqui, na verdade? Então, a força resultante vai ser a maior menos a menor, porque elas estão em sentidos contrários, e ela está apontando para baixo, porque a maior está apontando para baixo. Beleza? Igualmente, se elas estiverem apontando na mesma direção, nesse caso aqui, F1, F2, as duas setinhas estão para cima. Então, a força resultante tem que ser na direção das duas. A força resultante vai ser para cima. E qual que vai ser o valor dessa força resultante? Como as duas estão na mesma direção, vai ser F1 mais F2. Tudo bem? Então, a força resultante vai ser para cima e vai ser igual à somatória desses vetores que têm a mesma direção. E não a subtração. Então, em sentidos contrários, eu subtraio, no mesmo sentido, eu somo. Certo? E a força resultante está sempre na direção da maior. Estouro? Estouro ou confuso para alguém o que eu falei aqui? Manifestem-se. Beleza? Tá tudo bem? Fala comigo. A Lívia me faz rir muito. Beleza. Aqui então. Agora vocês que vão falar comigo. Se eu tenho duas forças, uma apontando para um sentido e outra para o outro, finge que F2 é bem maior aqui que F1, tá? O desenho não ficou bom. Então, para onde que vai ser a força resultante? Para a direita ou para a esquerda? F2 é maior que F1. Força resultante vai ser para a direita. Muito bem, alguém falou aí. A força resultante vai ser para a direita, para o sentido da F2. E qual que vai ser o valor dela? Vai ser o valor de F2 menos o valor de F1. A maior menos a menor, porque elas estão em sentidos contrários, tudo bem? E aqui em que elas estão no mesmo sentido, de novo, a força resultante vai ser para a direita, né? Porque as duas estão para a direita, então o resultante só pode ser para a direita. E o valor da força resultante vai ser F2 mais F1, certo? Porque elas têm a mesma direção. Belezinha? Beleza, então. E por último, a nossa última definição importante antes de finalmente conhecer as leis de Newton é de que existe só três tipos de força na natureza, né? Só três classificações possíveis de todas as forças da natureza. Então, todas as forças que vocês possam ver agindo num corpo daqui para frente, né? Que são forças da natureza, elas se encaixam em um dessas três categorias que eu vou chamar agora, que eu vou descrever agora. A primeira é a força gravitacional. Então, existe um tipo de força na natureza que a gente chama de força gravitacional. Que tipo de força que é essa? Essa força nada mais é do que a força de atração entre massas. Força gravitacional é a força de atração entre massas. Então, eu sei que, por que as coisas caem, né? Quando eu jogo essa caneta, ela cai. Né? Essa força que está puxando a caneta para baixo é uma força gravitacional, certo? E por que ela cai? Porque a massa da Terra, que é uma massa muito grande, atrai a massa da caneta, né? Então, conforme eu tenho uma massa muito grande, ela tem um potencial de atração de todas as massas menores que estão ao redor dela, né? Então, a Terra está puxando tudo que está aqui, ela está puxando para o centro dela, né? Tamanho o poder da força de atração entre massas. Né? E essa força de atração entre massas, quando ela está na superfície de um astro, né? De um astro como a Terra, como a Lua, a gente chama essa força de força-peso. Então, a força-peso nada mais é do que a força que a Terra faz para atrair cada massa que está aqui
ou dentro ou perto da Terra, né? Alguma dúvida? Essa força de ação gravitacional, ela é uma força que se propaga à distância, né? Embora, por exemplo, aqui, entre a caneta e a Terra, tem a mesa, né? Tem a mesa. Mas a mesa não é um impeditivo para o fato da massa da Terra puxar a massa da caneta para o centro dela, né? A Terra, então, mesmo à distância, mesmo com isso daqui estando relativamente longe da Terra, a Terra consegue, né, as massas, no geral, conseguem atrair essa outra massa, né? Beleza? Então, existe um tipo de força que a gente chama de força gravitacional. Força gravitacional é a força de atração entre massas. Um dos exemplos de forças gravitacionais é a força-peso. Por quê? Porque quando se trata de massas muito grandes, por exemplo, o Sol também atrai a Terra de alguma forma. Por quê? Porque ele tem uma massa gigante, a Terra também tem uma massa gigante, né? Mas a gente não chama essa força de atração entre o Sol e a Terra de força-peso. Por quê? Porque ele não está na superfície da Terra, né? O Sol não está na superfície da Terra, ainda bem. Só chama de força-peso se a massinha que está sendo atraída estiver na superfície desse astro, tudo bem? Mas não deixa de ser uma força gravitacional, a força de atração entre o Sol e a Terra, por exemplo. Beleza. Todas as massas, Ananda, se atraem? Sim, todas as massas se atraem. Inclusive, por exemplo, a massa da caneta e a minha, nesse instante, a minha massa, Ananda? Sim, nesse instante, a caneta está tentando me atrair com a massa dela. Eu também estou tentando atrair a caneta com a minha massa. Só que a nossa massa é relativamente muito pequena com comparação à massa da Terra, por exemplo, né? Então eu atraio essa caneta, mas a gente não percebe essa força, porque essa força é muito, 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 muito pequena. Tudo bem? Mas todas as massas se atraem, sem exceção, né? A mesa está atraindo a caneta, a mesa está atraindo eu, está atraindo os lápis que estão aqui, o computador. Enfim, massas se atraem sempre. Não importa o valor dessa massa, ela se atrai. Só que se essas massas forem pequenas, não dá para a gente notar essa força. A gente nota essa força acontecendo quando se trata de massas muito grandes, como a massa da Terra, a massa do Sol, da Lua, dos astros no geral. Beleza? Ananda, por que que massas se atraem? Então, ninguém sabe. Como assim, Nanda? Ninguém sabe. Pode parecer frustrante falar isso, né? Mas tem muita coisa que a gente não sabe, né? A gente, todo mundo, eu, vocês e os fodões, o Stephen Hawking, ninguém sabe, a NASA não sabe por que que massas se atraem. Esse é um fenômeno da natureza, né? A gente observou que massas sempre se atraem. A gente conseguiu dar um nome para isso, chamou de força da gravidade. A gente conseguiu até descobrir a expressão matemática que define essa atração, né? Daqui para frente, quando a gente for ver gravitação de verdade, a gente vai ver que essa força de atração entre massas é uma constante G, vezes uma massa maior, vezes a massa menor, dividido pela distância entre essas massas ao quadrado. Então, a gente conseguiu até chegar numa formulação matemática de como essas massas se atraem. Mas a gente ainda não sabe explicar por que elas se atraem. A pergunta continua: por que massas se atraem? Não sei, ninguém sabe. Se vocês souberem, me expliquem e liga, sei lá, para o Nobel de Física. Nem Nobel, vocês vão fundar um prêmio com o nome de vocês, né? Bacaninha? Isso é interessante, embora um pouco frustrante falar isso, né? Não sei. Mas é interessante porque dá a entender a gente como o conhecimento não está acabado, né? Tem muita coisa para a gente descobrir, inclusive coisas muito elementares como essa. Na física e em outras áreas do conhecimento também. Beleza. Qual o segundo tipo de força da natureza, Nandinha? O segundo tipo de força da natureza é o que a gente chama de forças eletromagnéticas. Forças eletromagnéticas são as forças de interação entre as cargas elétricas, e as cargas elétricas elas estão em tudo.
Tudo bem? Existe uma natureza elétrica na matéria, né? Vocês devem ter visto isso em química em algum momento. Mas a matéria, no geral, tudo que tem massa, tem uma natureza elétrica devido a como os átomos são dispostos, né? A formação da matéria. E essa força de interação entre essas cargas elétricas que existem nos corpos, essa força de contato, é o que a gente encaixa nessa classificação de forças eletromagnéticas. Então, todas as forças que forem de contato, a gente vai chamar de força eletromagnética. Então, enquanto a força gravitacional se propaga à distância, as forças eletromagnéticas, elas são forças de contato. Beleza? E o segundo tipo de força da natureza que existe é a força nuclear. Mas essa não cai no vestibular, né? Essa eu não sei explicar muito bem, inclusive. Eu só sei que é um tipo de força que ocorre dentro do núcleo dos átomos e é uma força extremamente forte. Tal que se a gente romper o núcleo de um átomo, a gente consegue, inclusive, fazer uma bomba atômica. Então, existe uma força muito forte que acontece dentro do núcleo dos átomos e ela é um terceiro tipo de força da natureza que a gente chama de nuclear. Aqui no nosso curso só vai ser interessante as forças gravitacionais e eletromagnéticas. No nosso curso para passar no vestibular, né? Beleza. Então, falando ainda em forças de contato versus forças de ação à distância. Por exemplo, vou dar exemplos, né, dessas forças na natureza. A gente está falando de forças da natureza. Se eu penduro uma caixa, né? Se eu penduro uma caixa por um fio, igual tá aqui no meu desenho, uma caixa pendurada por um fio. Esse fio, ele puxa a caixa para cima, então ele faz uma força nessa caixa. Quando essa força de um fio numa caixa, de um fio em qualquer coisa, né? Quando um fio puxa qualquer coisa, a gente chama essa força de tração, né? Força T, força de tração. Essa força de tração é um tipo de força eletromagnética, né? Então é uma força da natureza, de natureza eletromagnética, e a gente chama essa força que o fio segura a caixa de força de tração. Tudo bem? Comum, bem comum, força de tração. Muito comum também um outro tipo de força eletromagnética que é uma força de contato normal, né? Você entra em contato com o carro, vai empurrando ele, né? Essa força de contato que eu faço aqui na canetinha. Também é um tipo de força eletromagnética, de natureza eletromagnética, né? O peso, por outro lado, é uma força de natureza gravitacional, igual eu já falei, né? Então, é uma força que ocorre à distância e ocorre devido ao fato da massa da Terra atrair a massa de tudo que está ao redor dela, não só da Terra, né? Todas as massas atraem as outras massas que estão ao seu redor. Beleza? Estouro? Vocês estão bem? Então, agora que a gente conhece as forças da natureza e suas classificações, a gente finalmente vai conhecer as leis de Newton. Ufa! Né? Então, qual que é a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton, que o Newton meio que aperfeiçoou do Galileu, né? Se chama lei da inércia. Princípio da inércia, né? Essa palavra inércia, o que que lembra vocês quando eu falo inércia? Inércia lembra inerte, né? O que que é estar inerte? Inerte é não necessariamente estar parado, né? Inerte é o estado em que as coisas não mudam, ficou inerte, ficou do jeitinho que ele estava, né? Então, o princípio da inércia diz justamente o que a gente tinha já concluído lá no experimento do Galileu, que um corpo tende a manter o equilíbrio. O que que é o equilíbrio? O equilíbrio é estar parado? Não. O equilíbrio é estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, se não tiver força atuando sobre um corpo, né? Se não tiver força resultante atuando sobre o corpo, seu estado de equilíbrio é em repouso ou movimento retilíneo uniforme. É isso que diz o princípio da inércia. Então, um corpo tende a ficar parado, a menos que uma força haja nele, ou tende a continuar em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força também haja sobre ele. Não é muito fácil, né, por causa da existência do atrito, observar a inércia acontecendo na vida,
né? Porque sempre tem essa força de atrito que vai parando os corpos. Então a gente nunca vê, quase nunca vê, um corpo em movimento retilíneo uniforme eternamente. Em algum momento ele para. Ele para por causa da força de atrito, né? Se não tivesse força de atrito, ele continuaria ad eterno, reto para sempre. Isso é possível de observar hoje em dia, por exemplo, se a gente lançar um foguete. Se a gente lançar um foguete para fora da Terra, assim que ele sai da Terra, assim que deixa de existir resistência do ar, né? Porque lá fora não tem ar. Assim que deixa de existir resistência do ar, ou seja, atrito, dá para desligar os motores e ele vai continuar com a velocidade que ele saiu da Terra, ele vai continuar reto e ad eterno, a menos que uma força freie ele, a menos que uma força freie ou acelere esse foguete, por exemplo. Então, essa é uma aplicação interessante da inércia, porque a gente gasta muito combustível para sair da Terra, é difícil sair da Terra. Mas uma vez que a gente saiu, a gente não gasta combustível nunca mais, porque com a velocidade que eu saí, eu vou continuar para sempre, reto e para sempre. Legal, né? É legal, gente. Beleza. Esse é o princípio da inércia. Qual que é a segunda lei de Newton? Conhecemos a primeira lei de Newton, princípio da inércia. Qual que é a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton nada mais é do que um detalhe sobre a primeira lei de Newton, ou seja, é a formulação matemática da primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton, que a galera chama de princípio fundamental da dinâmica, é a que diz que força resultante é igual à massa do corpo vezes a aceleração. Então, essa lei aqui, essa formulação matemática que a gente acabou de ver aqui, força é igual a massa vezes aceleração, é a única coisa sobre essa aula que não dá para dormir sem saber. Força igual a massa vezes aceleração, não dá para dormir sem saber. Repete 1000 vezes aí na sua cabeça. Força igual a massa vezes aceleração. Força igual a massa vezes aceleração. Força igual a massa vezes aceleração. Força resultante é igual a massa vezes aceleração, mais precisamente. E essa lei de Newton nada mais diz do que a mesma coisa que a lei da inércia tinha acabado de dizer. Por quê? Na ausência de força, né? Partindo do pressuposto que a massa nunca é zero, né? A massa de um corpo é sempre diferente de zero. Na ausência de força, se a força for zero, o que vai ser zero também? A aceleração, né? Se a força for nula, a aceleração vai ser nula, certo? Porque zero tem que ser igual a zero. O que significa a aceleração? A aceleração é mudança de velocidade, não é? É a taxa de mudança da velocidade. Então, o que eu estou afirmando matematicamente aqui é: se não tiver força, eu não consigo mudar a velocidade. Eu não consigo acelerar um corpo, eu não consigo frear esse corpo, né? Isso quer dizer que o corpo não tem velocidade? Não, ele pode ter velocidade, velocidade constante, certo? Então, a força é a responsável por fazer com que um corpo mude de velocidade. Presta atenção, a força não é responsável por fazer com que um corpo tenha velocidade, é responsável por fazer com que ele mude de velocidade, que são coisas diferentes. Então, a força é o agente físico que produz o quê? Aceleração, que produz aceleração. É isso que a segunda lei de Newton fala. Estouro não pode dormir sem saber que força resultante é igual a massa vezes aceleração em todos os corpos, em todos os contextos, não importa qual a natureza dessa força, isso aqui é sempre verdade. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Se não tem aceleração, não tem força resultante. O que faz com que algo tenha aceleração, tenha mudança de velocidade, é a existência de uma força. Lembrando mais uma vez aqui, velocidade é uma grandeza vetorial. Então, ela pode mudar de intensidade, ou pode mudar de direção, ou pode mudar de sentido. Para qualquer uma dessas três mudanças, se ela continua sendo 2, 2, 2, 2, 2, mas ela está fazendo uma curva, por exemplo, mudando de direção, isso significa que tem aceleração. Porque a componente responsável por mudar a velocidade é a aceleração. E se tem aceleração, tem força.
Essa aceleração que faz com que a velocidade mude só de direção, não mude de intensidade, é o que a gente chama de aceleração centrípeta. Tudo bem? Aceleração centrípeta, então, depois a gente vai ver a expressão matemática para aceleração centrípeta, mas ela é o tipo de aceleração que faz com que um corpo mude de direção, de sentido e não de intensidade. Mas sempre que a velocidade muda, e muda em qualquer um dos três aspectos, intensidade, direção ou sentido, quer dizer que existe aceleração. E se existe aceleração, existe força. De jeito nenhum pode dormir sem saber. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Beleza? Lívia, tem um mnemônico para força igual a massa vezes aceleração para me ajudar, para a galera lembrar? Força igual a massa vezes aceleração. Beleza. Lívia vai ajudar. Tem um com palavrão? Pode ser com palavrão, se for ajudar vocês a lembrar, não tem problema. Fode meu amor. É pesado mesmo, mas é isso, ó. Força igual a massa vezes aceleração. Fode meu amor. Beleza? Estouro não pode dormir sem saber. A segunda lei de Newton. Na verdade, não pode dormir sem saber nenhuma das três, né? Mas essa daqui vai aparecer muitas vezes ainda ao longo do curso, porque existem muitas forças na natureza, né? Fica meu amor, fica melhor, de fato. Mas enfim, importante é lembrar. Então vamos aplicar um exemplo bem simplesinho, que não vai cair assim no vestibular, não vai cair assim no vestibular, mas que ajuda a gente a ver uma aplicação rápida aqui da segunda lei de Newton. Então, por exemplo, eu tenho uma caixinha aqui de 4 quilos, né? Então tá aqui a massa da caixinha, que é 4 quilos. E sobre ela tem uma força resultante aqui sendo aplicada de 20 newtons para a direita. E o exercício pergunta qual a aceleração dessa caixa. Então a pergunta é: se eu tiver uma caixa de 4 quilos e fizer sobre ela uma força de 20 newtons, quanto essa caixa vai acelerar? Certo? Com que aceleração essa caixa vai sair andando? Essa é a questão. Como que eu faço? Aplico força igual a massa vezes aceleração. Força é igual a massa vezes aceleração. Qual que é a força resultante ali? A força resultante? 20 newtons, muito bem. A força resultante é 20. A massa, ele deu, né? A massa, ele deu, que é igual a... Manifestem-se. A massa da caixinha, 4 quilos, muito bem. Vezes a aceleração. Então, eu tenho que 20 é igual a 4 vezes a aceleração. Se eu quero achar a aceleração, eu isolo ela, né? Então, A vai ser igual a 20, o 4 que está multiplicando passa dividindo, 20 dividido por 4. Quanto que dá 20 dividido por 4? 5. Muito bem. 5 o quê? Qual que é a unidade de aceleração? 5 metros por segundo ao quadrado. Alguém falou aí, muito que bem. 5 metros por segundo ao quadrado. Então, isso quer dizer que se eu fizer uma força de 20 newtons em uma caixa de 4 quilos, a aceleração que essa caixa vai sofrer é de 5 metros por segundo ao quadrado. Belezinha? Essa é uma aplicação muito simples de lei de Newton. A gente vai conhecer outras, muitas outras e muitos outros exercícios. Mas a aula de hoje é teórica, então eu só fiz um exemplo bem simples. Agora vamos à terceira lei de Newton. Terceira e última. A terceira lei de Newton é o que a gente chama de princípio da ação e reação. O que ela diz, né? O que a terceira lei de Newton diz? Ela diz que se um corpo exerce força sobre outro corpo, então esse outro corpo que sofreu a força vai fazer sobre o corpo que lhe causou a força, vai fazer uma outra força de mesma intensidade, direção e sentidos opostos. Meu Deus, Ananda, muito confuso o que tu falou.
Vou dar vários exemplos. Mas, por exemplo, se eu fizer, por exemplo, se eu tiver aqui com a minha caneta paradinha, e aí eu acelero a minha borrachinha em direção à minha caneta. Então, essa empurradona aqui faz com que a caneta sofra uma determinada força causada pela borrachinha quando elas se encontram, certo? E o que eu posso afirmar pela terceira lei de Newton é que a mesma força que a borrachinha fez na caneta, a caneta também fez na borrachinha. Beleza? Então, sempre que dois corpos se encostam e fazem uma força de origem eletromagnética no outro, né? O corpo que causou essa força também sofre uma outra força de mesma intensidade, mesma direção horizontal, mas sentidos opostos. Ou seja, enquanto a borrachinha empurra a caneta para a caneta, em contrapartida, devolve com uma força igual, empurrando a borrachinha para a direita. Beleza? Estouro. Então, essa é a terceira lei de Newton. Força de ação e reação. Então, basicamente, né, em outras palavras, sempre que eu tiver uma força de ação, vai ter uma força de reação de igual intensidade e direção, mas no sentido contrário. Tudo bem? Tá tudo bem com a terceira lei de Newton? Beleza. Exemplo 1 da terceira lei de Newton. Soco na parede, né? Se eu der um soco na parede, não vou dar aqui, vou dar na mesa. Se eu der um soco aqui na mesa, eu estou fazendo uma força na mesa, certo? Toda vez que eu dou um soco, eu estou fazendo uma força na mesa. A mesa, em contrapartida, me devolve também uma força. Também me devolve esse soco. Então, sempre que eu dou um soco na mesa, a mesa me dá uma mesada, né? E essa força tem a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos, né? A força que você fez na parede ou na mesa, quando você deu o soco, ela não tem nenhum efeito sobre você. A força que você fez tem efeito na mesa. Presta atenção no que eu tô falando, que vai ser importante. A força que você causa na mesa só tem efeito na mesa, né? O que que tem efeito em você? Uma força de reação. A força de reação que tem a mesma intensidade, mas não é a mesma força, certo? É outra força, é a força que a mesa faz em você, né? Então, toda vez que eu dou um soco na mesa, a mesa me dá uma mesada, me devolve essa força. Belezinha? Por quê? Porque toda vez que a gente for desenhar, né? Eu, por exemplo, dando um soco na mesa, aonde que eu vou desenhar essa força? Quem que está sofrendo? A mesa. Então, sempre que eu for desenhar a ação de uma força, eu vou desenhar em quem sofre a força. Tudo bem? Sempre que eu for desenhar uma força, aqui nos nossos problemas, eu vou desenhar em quem está sofrendo. Eu, em contrapartida, estou sofrendo também, mas eu estou sofrendo uma força de reação, que não vai interessar muitos nos nossos problemas. É importante saber que ela existe. Tudo bem? Então, sempre que uma força é aplicada, existe, não importa qual a natureza da força, existe uma força de reação de mesma intensidade, direção e sentidos opostos. Nandinha, qual que é a força de ação e qual que é a de reação? Não importa muito, né? Porque as duas acontecem simultaneamente, né? Você não consegue bater na mesa mais rápido do que ela bate em você. É impossível. Então, não importa qual é a ação e qual é a reação. Tanto faz. Beleza? Uma coisa importante sobre o par ação e reação. Uma coisa muito importante. Tenham em mente. Um par ação e reação de forças, eles têm, além de ter a mesma intensidade, que eu já falei, a mesma direção e sentidos opostos, eles também sempre têm a mesma natureza. Então, se for uma força de origem gravitacional, a reação só pode ser uma força de origem gravitacional. Se for uma força de ação eletromagnética, a reação só pode ser uma força de origem eletromagnética. Isso é muito importante para não cometer erros que eu cometi durante muito tempo na minha vida escolar, que a gente vai conhecer agora, inclusive. Assim.
Por exemplo, se eu sofro uma força de. Vou desenhar aqui, né? Se uma caixinha está sofrendo uma força de tração, né? Que o fio faz na caixinha. Então, a reação vai ser uma reação no fio que está puxando a caixinha e também vai ser uma força de tração, né? Porque elas têm a mesma natureza. Então, a força de reação, né? O fio faz uma força na caixa e a caixa faz uma força no fio, que também é uma força de tração. Tenho em mente isso, né? A reação a uma força gravitacional, a uma força peso, é outra força peso. Então, por exemplo, eu disse que a Terra atrai você, né? Você está aqui. A Terra atrai você porque você tem massa, a Terra tem massa, e massa se atraem, né? Então, a Terra atrai você e essa força com que a Terra atrai você, a gente chama de força peso. Esse é o seu peso. Qual que vai ser o par reação à sua força peso? É a força com que você atrai a Terra. Então, existe uma força lá no centro da Terra, que é uma força de reação, que também é uma força peso, que a gente chama de pelinha aqui, que é a força com que você atrai a Terra. Então, a Terra te atrai e você atrai a Terra. É uma força gravitacional. Então, ela só pode ter par reação de uma força gravitacional. As duas têm a mesma natureza. Beleza? Importante. Beleza. A reação a uma força de atrito só pode ser uma força de atrito. A reação a uma força normal, o que que é a força normal? É a força de contato entre corpos, assim, né? A minha, por exemplo. Eu apoiei a caneta aqui na mesa, né? Então existe uma força normal que a mesa, que a gente chama de força normal, que a mesa faz na caneta, né? Então existe uma força que a caneta faz na mesa e existe uma força que a mesa faz na caneta. Então, essa força normal também são par ação e reação. Uma força normal só pode ter par reação com outra força normal, tudo bem? Por quê? Por isso, por que que eu tô batendo nessa tecla? Porque normalmente, aqui nos nossos problemas, vocês já devem ter visto isso antes, em algum momento na vida escolar de vocês, ou não. Mas normalmente a gente faz um equilíbrio de um corpo, por exemplo. Esse corpo aqui, né, é uma caixinha apoiado sobre uma mesa. Estou desenhando. E aí vou fazer as forças que estão agindo nessa caixinha. E aí eu falo, tem uma força peso na caixinha, né? A caixinha tem massa, então tem força peso. E também tem uma força normal, né? Que é a força de reação aqui que é a força que a mesa faz na caixinha. Existe uma força normal. Se essa caixinha estiver em repouso, né? Se ela não estiver pulando aqui, significa que a força resultante nessa direção é zero. E isso significa, né? Se a força resultante nessa direção é zero, significa que a normal aqui vai ser igual ao peso. Mas embora elas sejam iguais, né? Embora elas se cancelem, tenham a mesma intensidade, a normal não é a força de reação à força peso. É sério, eu tô falando no nome de Jesus. A força normal não é a força de reação à força peso. Não é. Por muito tempo eu achei que isso fosse verdade, tá? A força normal não é a força de reação à força peso. Por vários motivos, inclusive. Motivo número um, embora elas tenham a mesma intensidade de direção em sentidos opostos, é verdade, elas não têm a mesma natureza, porque a força normal é uma força de contato entre a mesa e a caixinha. E a força peso se dá devido ao fato da caixinha estar na Terra, está sendo atraída pela Terra. Tudo bem? Então, a força peso é uma força de origem gravitacional. A força normal é uma força de origem eletromagnética. Elas não têm a mesma natureza, então elas não poderiam ser um par ação e reação. Mas tem outro motivo ainda melhor para o fato de que elas não são par ação e reação, que elas estão agindo no mesmo corpo. Certo? Um par ação e reação, ele não age no mesmo corpo, né? A força de reação, a força peso que está agindo na caixinha, está agindo aonde? Na Terra. Né? A força de reação, a força peso está agindo na Terra. A força de reação anormal que a mesa faz na caixinha é a força que a caixinha faz na mesa. Então, a força de reação, a força normal, é a força normal linha que está agindo na mesa, não na caixinha, né? Então, para ação e reação, eles não agem no mesmo corpo. Então, não teria como a força peso e a força normal ser um para ação e reação, certo? A reação à força peso está na Terra, porque quem está causando a força peso é a Terra.
E a reação, a força normal está na mesa, porque quem está causando a força normal é a mesa. Beleza. Vocês estão bem? Eu falei muito rápido? Então, muito importante, não pode dormir sem saber, não pode dormir sem saber mesmo. Força normal e força peso, não. Força normal. Força normal. Não é de jeito nenhum. Não pode ser. Não é. Reação. Não é a força de reação, a força peso. Não são para ação e reação. Beleza, vocês estão tranquilos com essa informação? Falam comigo. Ok. Eu vou dar outros exemplos aqui de aplicação da terceira lei de Newton, tudo bem? Por quê? Porque, embora vocês já tenham aprendido a terceira lei de Newton, a nossa intuição está sempre aí para nos enganar. Por exemplo, vou dar um exemplo aí, em que a nossa intuição nos engana. Se eu tiver um carro, fusquinha aqui, ó, e uma bike, um menino dirigindo uma bike. Uma bike. E eles se chocam, né? Pá, bateu o carro na bike. Coitado do ciclista. Bateu o carro na bike. Então a bike vai fazer uma força no carro, que eu vou chamar de força da bike no carro. Força de B em C. Em contrapartida, vai existir uma força que o carro vai fazer na bike. Eu vou chamar de força CB, né? Qual força é maior? A força que o carro faz na bike. Não tá enxergando? Desculpa. Agora tá? Qual força que é maior? A força que a bike faz no carro ou a força que o carro faz na bike? Qual força é maior? Ninguém chuta aí? Qual que é maior? O carro faz na bike ou a bike faz no carro? Vinícius disse, acho que elas são iguais. Lívia também. Ninguém mais tem um chute? Ou depende da velocidade? Não, né? A gente acabou de ver que força não depende da velocidade, força depende da aceleração. São iguais. Muito bem. Como elas são para ação e reação, né? Força que o carro faz na bike tem que ser igual à força que a bike faz no carro. Tem que ser igual, porque elas são para ação e reação. Sempre que eu tenho um para ação e reação, esse para ação e reação tem a mesma direção, os dois aqui na horizontal, e sentidos opostos, né? Então, enquanto a bike empurra o carro para um lado, o carro empurra a bike para o outro. Então, mesma intensidade, direção, sentidos opostos, mesma natureza, que são forças de contato, né? Ocorrem em corpos diferentes, são para ação e reação. Então, a força é a mesma, né? Embora a nossa intuição tenda a achar que a força que o carro faz na bike é maior. Por que a gente pensa isso? Peraí, deixa eu tirar uma formiga daqui. Por que a gente pensa isso? Porque o carro fica de boa, enquanto o ciclista fica só o pó da rabiola, se é que ele vai sobreviver, né? As forças são iguais. A força 1, né, a força do carro na bike, é igual à força 2. Mas o que muda? Muda que a massa da bike é uma massa pequenininha, enquanto a massa do carro é uma massa grandona, e força é massa vezes aceleração. Certo? Então, para essa igualdade ser verdadeira, para isso aqui continuar sendo uma igualdade, a aceleração que a bike sofre tem que ser uma aceleração zona, enquanto a aceleração que o carro sofre é uma aceleração pequenininha, né? Massa grande vezes aceleração pequenininha é igual a massa pequenininha vezes aceleração grande. No final,
O produto aqui é o mesmo, certo? Mas como a massa da bike é muito menor, ela sofre uma aceleração muito maior. Por isso que o ciclista voa longe, né? E o carro fica de boa, beleza? Por exemplo, se a massa do carro for 600 quilos e a aceleração do carro for 2 metros por segundo, e se a massa da bike for, sei lá, chutando alto aí, 30 quilos, não tô contando com o ciclista dentro da bike, mas enfim, nem dentro do carro, no caso. 600 quilos vezes 2 é igual a 30 vezes a aceleração da bike. 600 vezes 2 dá 1.200. 1.200 é igual a 30 quilos vezes a aceleração da bike. Então, a aceleração da bike vai ser 1.200 sobre 30, que vai dar 40. Então, enquanto a aceleração do carro é 2, a aceleração da bike é 40. Muito, muito maior, né? Basicamente 20 vezes maior, certo? Mas a força continua sendo a mesma, beleza? Força que o carro faz na bike é a mesma força que a bike faz no carro. O que muda é a aceleração, beleza? Porque muda a massa. Vocês estão em paz com esse fato? Estouro. Estouro. Outro exemplo aqui que poderia enganar vocês eventualmente no vestibular, mas não vai mais, por quê? Porque vocês estão aqui na aula de hoje, certo? Por exemplo, aqui tem um revólver. Vou tentar desenhar um revólver. Não é uma missão muito fácil. Finge que isso é um revólver. E aqui tem a bala que sai do revólver. Beleza. Qual força que é maior? Quando eu disparo o tiro, eu fiz uma força na bala, né? Quando eu disparo o tiro, eu fiz uma força na bala. Eu vou chamar de força F. Em contrapartida, eu também, né, tenho a força de reação à força que eu fiz na bala. Então, se eu fiz uma força na bala, a bala fez uma força em mim. Fez uma força em mim pro sentido contrário, né? Força da bala. Qual que é maior? A força que eu faço na bala ou a força que a bala faz em mim? Alguém? A força que eu faço na bala é maior ou a força que a bala faz em mim é maior? Iguais, todo mundo já tá bem esperto. É isso. São iguais, iguais, idênticas. Por quê? Porque elas são para ação e reação. Sempre que eu tenho para ação e reação, eles têm a mesma intensidade. Mesma intensidade. Mesma direção, horizontal, e sentidos contrários. Então, eu empurro a bala para frente e a bala me empurra para trás. O que que muda, então? Por que que a bala sai, né? Sai tão rápida? Por que que a bala sai com tudo e eu fico com a minha arma na mão de boa? Porque sempre a massa da bala vai ser muito menor do que a massa da arma, né? Então a força é a mesma, as forças são iguais, mas de novo, a massa da bala é pequenininha, então ela sai com uma aceleração zona, enquanto a massa da arma é muito maior e ela sofre uma aceleraçãozinha, um tranquinho, né? Toda vez que você aperta uma arma, você sente um tranco na mão assim para trás. Por isso que tem que saber, né? Tem que saber atirar para atirar, senão você quebra a mão, inclusive. Porque essa bala costuma sair exatamente rápida, né? Muito acelerada. Por isso que nunca, 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 por maior que sejam os nossos recursos tecnológicos, nunca vai ter uma bala, uma arma que seja tão leve, mais leve do que a bala, né? Isso não pode acontecer. Porque se a arma for muito leve, né? Nossa, tem tecnologia, fazer uma arma bem levinha. Isso não é possível, porque se eu fizer a arma muito leve, com uma massa muito pequena, né? E a bala tiver uma massa grande, o que que vai acontecer quando eu disparar? A bala vai virar a arma e a arma vai virar a bala, né? Então, a hora que você disparar, você mesmo vai levar um tiro de arma, né? Então, você vai se ferrar, no caso.
É por isso que não importa o que aconteça, a massa da arma tem que ser muito, muito maior que a massa da bala. Beleza, mas é só um exemplo didático aqui para vocês lembrarem que sempre o par ação e reação, e não é só hoje que vocês têm que bater o olho e falar são iguais, viu? No vestibular eles vão tentar te enganar das mais diversas formas. Vocês vão olhar e vão falar: "Não, eu lembro da Nanda falando, par ação e reação têm mesma intensidade", mesmo que a nossa intuição peça muito para você falar que uma é diferente ou uma é maior. Tudo bem? Tudo bem? Então, bom, então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Já deu 10 horas, né? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Na aula que vem a gente faz uma recapitulação muito rápida e faz exercícios de leis de Newton. Tudo bem? É sempre um prazer inenarrável vê-los aqui mais uma noite. Vai ter exercícios? Vai ter exercícios. De nada, babes. Obrigada eu pela atenção. Boa noite, gente. Oi. Oi, Lívia. Boa noite, meu amor. Obrigada, viu? Você sempre alegra aqui. Opa, meu celular tá com defeito. Obrigada a nós, gente.